Olá, pessoal, sejam bem-vindos, ao nosso curso. Eu vou falar um pouco para vocês sobre os conselhos escolares em Sergipe. Meu nome é Maísa Fernanda de Souza Alva. Eu coordeno o Serviço de Apoio à Gestão Educacional, que é um dos serviços que compõe o Departamento de Apoio ao Sistema Educacional, o DASE, tá certo? E eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre o que é o Conselho Escolar, como ele surgiu, quem pode participar, etc. Então, os conselhos escolares, eles foram instituídos em Sergipe pela Lei Complementar número 235, de 6 de janeiro de 2014, certo? A partir dessa data, as escolas puderam, participar de eleições para eleger os membros que compõem a comunidade escolar. Quem faz parte desse conselho escolar, dessa comunidade escolar? Os segmentos que compõem o conselho. O segmento de professores e pedagogos, o segmento de demais servidores públicos, o segmento dos estudantes e o segmento de pais ou responsáveis legais. Os colegiados, eleitos, eles têm um mandato de 3 anos, tá certo? E esses conselheiros eleitos para este mandato de 3 anos podem ser reeleitos para um mandato consecutivo. Os conselhos escolares também, eles têm um papel importante para deliberar, sobre o projeto político-pedagógico. Eles é quem aprova o projeto político-pedagógico, eles é quem aprova o calendário escolar, eles é quem aprova também o regimento interno, da escola e toda e qualquer tomada de decisão que precise ser levada a esse colegiado, tá? Além dos segmentos que fazem parte da comunidade escolar, também fazem parte do conselho o diretor escolar, que é membro nato, e um representante da comunidade local, que pode ser um membro de associação de moradores ou de qualquer outra instituição com fins similares. Para 2025, o que é que a gente tem programado junto com as diretorias de educação, junto com vocês, diretores regionais, ações para fortalecer os conselhos escolares, Então, o primeiro passo é tornar esse conselho legalizado. E, para que ele fique sempre legalizado, ele é preciso ter uma composição de todos os segmentos. Todos os segmentos precisam fazer parte e estar ali representado, Os documentos que empossam esses membros precisam ser registrados em cartório, tanto a ata de posse, como o estatuto do colegiado, caso esse estatuto precise sofrer alguma alteração, como, por exemplo, alteração de razão social. Às vezes, a escola muda de nome, e por conta dessa mudança de nome, precisa mudar o nome do conselho escolar e faz essa alteração da razão social. Então, todo esse trâmite, a gente também conta com o apoio de contadores, que fazem parte do quadro do DASE e que podem estar auxiliando vocês também a ajudar as escolas a deixar esse conselho regularizado, tá? Outra ação muito importante também que a gente precisa, colocar no radar é estar monitorando o sistema Rede Mais Conselho Escolar, que é um sistema que está dentro do CIAI. E nesse sistema, dentro do CIAI, todas as escolas precisam acessar para poder compor o banco de dados, de todos os membros e inserir documentos e atas que reforcem, a legalização desse conselho, que demonstrem a legalização desse conselho, tá certo? Então, todas as escolas vão ter acesso, à Rede Mais Conselhos, assim que o novo mandato desse colegiado for aberto e, após esse cadastro desses membros, é importante essa atualização constante, sempre que houver necessidade. Se por um acaso sair um membro e precisar substituir, todas essas entradas e saídas de membros do conselho precisam estar registradas no sistema da Rede Mais Conselho Escolar, que é o nosso banco de dados que a gente utiliza para emitir uma declaração, para algum conselheiro. Às vezes, as pessoas precisam para comprovar, em processos seletivos, em editais da SEDUC, etc. E a gente, quando a escola já foi extinta, por exemplo, a gente precisa dar esse suporte ao conselheiro, tá?
eles procuram a própria escola, o próprio conselho para pedir essas declarações. Mas no caso de escolas extintas, nós do DASE precisamos dar essa declaração para quem procura, certo? Formação continuada também é uma outra ação que a gente vai precisar, né, continuar, porque a gente tem desenvolvido todos os anos e esse ano 2025 também não será diferente. A gente tem 2 formações na plataforma AVA, tá certo? E a gente também vai pensar em encontros presenciais para estar mais perto das escolas, dos conselhos, das DRs, para que a gente possa formar um número maior de pessoas. Porque a gente, quando estende o convite, a gente observa que muitas vezes quem participa são aqueles membros que são ordenadores de despesas, os presidentes, né, e os membros natos. Só que os outros integrantes também precisam ser estimulados a participar da formação, tá? Para que ele possa se tornar um membro mais atuante, né, que eles possam dialogar, que eles possam debater sobre diversos assuntos e que eles tenham mais liberdade para falar e também para aceitar as decisões da maioria, né, do conselho escolar, tá? Outro detalhe importante é que na escolha dos presidentes, né, o que é que a Lei Complementar 235 traz para nós? Que para ser presidente do conselho é necessário ser membro do conselho e ter 18 anos e ensino médio completo. E todos os conselheiros precisam votar, né? É uma decisão do coletivo. Então, a maioria, o voto que a maioria declarar na primeira reunião ordinária, né, do mandato do colegiado é que vai dizer quem será esse presidente ou não. Mas é importante a gente ficar atento para orientar as escolas, né? Porque o presidente ele precisa ter uma disponibilidade de tempo para ir para agências bancárias, para acompanhar o diretor em pesquisas de preço, esse tipo de coisa. E às vezes, né, as pessoas se inscrevem para ser presidente, mas quando é no momento de fazer esse trabalho, né, voluntário, porque o conselheiro escolar ele desempenha um trabalho voluntário, ele não é remunerado para exercer essa atividade. E aí a gente percebe muitas vezes que as pessoas entregam, né, desistem de ser presidente, entregam o cargo de presidente, deixam os conselhos escolares, apresentam carta de renúncia porque não quer se comprometer. Então é importante também nas formações, né, a gente dar esse suporte para os conselheiros, para que mais pessoas, né, se empenhem em desempenhar esse trabalho voluntário. E muito importante que é ser membro do conselho escolar. Outro ponto, depois da formação continuada, é o reconhecimento, né, pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano. Esse reconhecimento, né, é uma emissão de título de destaque que a SEDUC emite e entrega para os conselhos escolares, né, que conseguem se destacar, é uma forma de reconhecer, né, os conselheiros que atuam voluntariamente em prol da melhoria da escola e também é uma forma da gente socializar experiências positivas de conselhos escolares que conseguem se destacar, né, com ações relevantes na comunidade escolar. Então, a gente lança um edital e nesse edital os conselhos escolares que têm interesse em participar fazem a inscrição e, cumprindo todos os requisitos que são postos, né, no referido edital, a comissão regional faz uma pré-seleção e a comissão estadual faz a seleção final. E depois dessa seleção é divulgado, né, a lista dos conselhos escolares de destaque e a esses conselhos escolares de destaques é emitido um título de destaque e também entregue uma premiação. Aqui tem uma foto, né, um exemplo da premiação que aconteceu em 2024, tá? E uma outra ação muito importante também para 2025 é no que se refere ao preenchimento das vacâncias. O que é que acontece? Às vezes, o conselheiro, né, ele perde o vínculo com a unidade de ensino. Se for um professor, um servidor, ele pode ser transferido para uma outra escola, ele pode pegar uma licença, né, prêmio, uma licença para assuntos particulares, e aí ele perde o vínculo com a escola. Então, perdendo esse vínculo com a escola,
surgem as vacâncias. E aí, justamente nesse período de preenchimento de vacância, né, é que o conselho escolar se reúne, lança um edital, convocando o segmento correspondente, né, a se inscrever para preenchimento de vacâncias. E a gente tem percebido que, de acordo com o porte da escola, né, que algumas vagas não foram preenchidas agora nessa eleição que fizemos há pouco tempo, né? Cada escola, ela tem um porte, né? Conforme a Lei 235, as escolas que declaram matrícula no censo escolar do ano anterior ao ano que é realizada a eleição, né? É calculado um porte. Então, até 150 estudantes, ela é do porte 1, a escola. E aí tem direito a um professor, a uma vaga de professor, a uma vaga de servidor, a 2 vagas para pais e a uma vaga para estudante. Se a escola tem entre 151 e 500 alunos, ela é de porte 2. Então, ela já vai ter direito a um professor, um servidor, a 3 pais e 2 estudantes. Se ela tem entre 501 alunos e 1.000 alunos declarados no censo do ano anterior, ela vai ter direito a 2 professores, a 2 servidores, ela vai ter direito a 3 estudantes e 4 pais, certo? Se a escola tem mais de 1.001 estudantes declarados no censo do ano anterior, ela já é do porte 4. E aí ela vai ter direito a 3 professores, a 3 servidores, ela vai ter direito a 4 estudantes e a 5 pais. Então, fazendo as análises das apurações das escolas, a gente percebe que tem conselhos que vão iniciar os novos mandatos agora, já com vacância, né? E aí a gente pede o empenho de todos também, para que no início do ano letivo seguinte já se faça uma mobilização nesses conselhos escolares que existem vacância. Porque se existe essa quantidade de vagas, né, a gente precisa procurar preencher o máximo que o colégio conseguir. Porque quanto mais representações dos diversos segmentos aquele conselho escolar tiver, né, mais olhares de ângulos diferentes para poder trabalhar em prol da melhoria, né, da educação daquela escola. Então, o conselho escolar também não se reúne somente para assinar, né, o que é que vai ser gasto, assinar papéis de prestação de contas, né, definir em quem vai gastar isso ou aquilo. Mas ele também precisa acompanhar e monitorar os desempenhos, né, os índices educacionais das escolas, certo? Cada vez mais hoje isso se torna público, né, e muitos pais, eles buscam saber se as escolas estão conseguindo, né, índices cada vez melhores. Lógico que não são todos, mas existe essa publicidade e essa propaganda hoje que as pessoas estão tendo cada vez mais acesso à informação e ninguém, né, nenhuma escola, nenhum gestor escolar vai querer que sua escola fique estagnada. Sempre vai querer buscar melhorar os índices. Então, o conselho escolar pode e deve dar esse suporte para a gestão, né? Eu costumo dizer que é um casamento, conselho escolar e gestão, equipe gestora. Se tiver um conselho atuante, juntamente com a equipe gestora engajada, né, a chance de conseguir atingir os objetivos do planejamento, né, daquele gestor daquela escola são muito maiores, tá? E eu queria agradecer a presença de vocês, dizer que lá no nosso Serviço de Apoio à Gestão Educacional, no SEAGE, né, nós temos a frente de trabalho dos conselhos escolares e também a divisão de apoio à leitura e gestão do livro, da Alegel, certo? E a nossa meta não pode ser diferente de que 100% das escolas com os conselhos escolares legalizados e atuantes e 100% dos estudantes com o kit completo do livro didático. Obrigada.